Maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing. Oi pessoal, vamos começar a gravação desse vídeo, olha só, preparando o nosso bolo, descongelando esses morangos aqui que eu tinha congelado para poder fazer esse preparo. Ele vai ser o recheio do nosso bolo. Aqui, olha pessoal, ele já descongelou bem e agora eu vou picar eles para poder colocar um pouquinho de açúcar e deixar eles correndo na peneira. Porque o morango ele solta muito líquido, muita água, e se a gente não tomar cuidado, ele desestabiliza todo o nosso bolo, né? Pessoal, eu inventei de fazer esse bolo. Vocês sabem que meu forte não é confeitaria, né? Então eu estou me aventurando aqui para fazer esse bolo aqui, mas eu não sei no que vai dar, mas eu espero que dê coisa boa. A massa do bolo eu faço muito bem, né? Eu tenho receitas aqui de massa de bolo muito gostosas. E a que eu vou usar aqui é a massa chiffon, que é uma massa que vocês já conhecem, que tem receita aqui no canal. Olha só pessoal, estou colocando açúcar aqui no morango, que o açúcar vai ajudar a desidratar um pouquinho todo esse morango, né? Então eu vou misturar esse açúcar com os morangos. Eles, depois que eles descongelam, eles ficam um pouquinho mole. Eles perdem um pouco daquela propriedade de fruta fresca, né? Mas é uma possibilidade que a gente tem para ter sempre morango em casa, né? Às vezes é difícil de encontrar. Então eu vou colocar nessa peneira aqui e eu vou deixar por algumas horas até escorrer bem. Na verdade eu deixei de um dia para o outro, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui numa sexta-feira à noite. Eu terminei por volta de uma meia-noite e eu dei continuidade no dia seguinte para poder confeitar o bolo, né? Então eu estou narrando, inclusive, porque eu gosto de ficar na cozinha preparando as minhas receitas, ouvindo música. E aí, como o YouTube ele desmonetiza quando tem música autoral, então eu não posso deixar. Agora a gente vai preparar o creme para rechear esse bolo. E é um creme de leite que eu vou fazer apenas com leite condensado, creme de leite, essência de baunilha. Eu não vou deixar ele em ponto de brigadeiro, vocês vão perceber o ponto que eu vou deixar para a gente poder rechear juntamente com aqueles morangos. Gente, lembrando que eu estou compartilhando com vocês essa experiência aqui do preparo desse bolo, principalmente da parte de confeitar ele, para vocês acompanharem comigo aqui como que vai ser o resultado desse preparo. As receitas da massa do bolo, receita de recheio, já tem aqui no canal, tá? Que por sinal a massa do bolo ela é muito gostosa, muito fofinha. Ela é muito boa para a gente poder trabalhar com recheio, com decoração. Ela é muito boa. Bom, aqui eu estou preparando novamente, né? Voltando aqui para o preparo, coloquei a essência de baunilha. E eu vou mexer bem com o fogo ligado, não posso parar de mexer até ele chegar no ponto que eu quero. Esse é o ponto que a gente precisa para poder rechear o bolo. É um ponto de mingau, mas quando ele for para a geladeira ele vai endurecer ainda mais. Olha pessoal, perceba o tanto de água que esse morango liberou.
E ele ainda vai liberar mais. Bom, agora eu vou preparar a massa do bolo. Gente, olha só, deixa eu compartilhar com vocês esse utensílio que eu comprei. Eu me apaixonei por ele. É um misturador, ele é a bateria. E aí quando a bateria acaba, a gente liga na tomada, recarrega, mas ele quebra um galho. Eu adoro essas coisas, essas bugigangas. E o que eu gostei mais é porque ele não suja, porque a gente tira a parte é, é, de baixo ali, né, que são as peças que ele tem para poder misturar, mexer, triturar. Super prático, eu adorei, eu amei. E aqui eu estou fazendo a mistura da parte líquida do bolo. E aí depois eu venho coloco todos esses ingredientes, esse líquido aí na parte é, seca, né, do bolo, que é a farinha, fermento. É a receita do bolo que já tem aqui no canal, pessoal. Esse bolo é muito gostoso, muito prático. Agora eu vou bater as claras para poder misturar junto com aquela massa que eu estava mexendo, que é o que vai dar a fofura nesse bolo, né? A maciez, ele fica um bolo bem aerado, bem fofinho. Para preparo dessa clara em neve, eu sempre vou colocando o açúcar aos poucos. Vai ficar uma clara bem firme, bem bonita. E você que caiu aqui de paraquedas, por favor, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Tem muita receita boa. Hoje eu estou compartilhando aqui com o pessoal, né, que me acompanha aqui no canal o preparo desse bolo. Eu nunca fiz bolo confeitado aqui no canal, é a primeira vez. Não é meu forte. Eu gosto muito de preparar comida salgada, mas a gente tem que se aventurar de vez em quando, né? Ó, vou ser sincero para vocês. Não ficou esteticamente um bolo de nossa, de Masterchef, né? De confeiteiro. Mas, gente, para quem nunca fez, para quem nunca confeitou, até que ficou legal. Vocês vão ver no final o resultado. Depois vocês deixam aqui no comentário o que vocês acharam do resultado desse bolo. Ai, gente, essa forma ela ajuda muito, viu? Aquelas formas de fundo falso. Percebam que eu nem untei a forma. Esse bolo ele é tão gostoso, ele é tão prático que ele não precisa, que ele nem precisa que a gente tenha que untar a forma.
Aqui, pessoal, já é o dia seguinte, pela manhã. Eu deixei o bolo em cima do fogão aqui, ó, coberto. Ele tá bem frio e agora a gente vai desenformar ele. Eu vou mostrar para vocês que mesmo sem eu ter untado a forma, que ele sai perfeitamente daqui. E na receita que eu trago aqui no canal desse bolo, vocês vão ver que eu estou usando uma forma comum, simples, né? Aqui eu estou usando uma forma de fundo falso, então talvez pode parecer mais fácil. Mas na receita que eu trago aqui completa no canal, eu uso uma forma comum. Olha só, pessoal, ele sai com muita facilidade. E aí no fundo, as partes que ficaram mais queimadinhas, depois eu tiro. Aqui eu estou cortando a tampa do bolo para poder deixar ele reto, né? Porque o meu forno ele está um pouco torto, então ele ficou, cresceu um pouco mais para um lado e ficou um pouco mais baixo do outro lado. Então eu preciso deixar ele numa altura uniforme para poder fazer esse bolo. Gente, aí eu corto o meio dele do meu jeito, tá? Eu sei que dá para usar a linha para faz um corte até mais preciso, mas eu resolvi cortar com a faca mesmo. Gente, a gente não pode deixar de fazer qualquer coisa que seja na vida, sabe? Porque a gente acha que é difícil. Eu acho que a gente tem que encarar e a gente tem que tentar, né? Pelo menos. E a partir do momento que a gente faz a primeira vez, as outras vezes que a gente for fazer, com certeza vai ficar melhor ainda. Agora eu vou molhar esse bolo aqui, essa parte de baixo com calda de leite condensado com leite. Eu não molho muito, pessoal, porque eu vou colocar o morango e o morango ele ainda vai desidratar um pouco nesse bolo. Então todo o caldo que for sair, ele vai sair no fundo do bolo. Por isso que eu coloco ele direto em contato com a massa do bolo, ó. E aí depois que eu coloco o recheio por cima, porque ele ainda vai soltar água. Eu não tenho manga de confeiteiro firme que eu pudesse colocar esse recheio nas beiradas, né? Para fazer uma barreira de contenção e não deixar ele vazar. Mas ainda assim eu coloquei com a colher. A gente tem que fazer e se virar com o que a gente tem, né? Com os nossos recursos. A gente não pode deixar de fazer com a desculpa de que a gente não tem as ferramentas. Não, dá para fazer sim. Fica um pouco mais trabalhoso? Fica. Mas não tem problema, a gente faz. Olha, tudo quando é feito com amor, com carinho, fica ótimo. Do jeito que você faz, fica ótimo. É só querer fazer. Olha só, e aí eu vou completando aqui com a colher o recheio nas beiradas e depois eu coloco esse recheio no centro, em cima dos morangos. Se eu tivesse uma manga, seria bem mais fácil eu colocar esse recheio. Mas a minha manga ela é de silicone, ela é bem frágil, ela só dá para colocar o chantilly.
Agora eu vou vir com a outra camada de bolo por cima e eu aperto bastante para ele poder assentar esse recheio todo. Agora vamos descer ele um pouquinho, a parte de cima, para ele não ficar muito seco. Eu levo ele um pouco para a geladeira, 1 a 2 horas, e aí depois eu já tiro para começar a confeitar. Aqui eu vou bater o nosso chantilly. Eu tinha meia caixa de chantilly aberta de um outro preparo que eu tinha feito. Eu aproveitei essa meia caixa para poder bater esse chantilly para esse bolo. Lembrando que se você for bater o chantilly ele tem que estar bem gelado, né? Eu até tiro ele da geladeira, coloco alguns minutos, 5 minutos no freezer para ele ficar bem gelado, e aí eu jogo aqui na batedeira e eu deixo bater por uns 3, 4 minutos na velocidade média, até chegar no ponto que eu quero. Eu deixo ele o mais firme possível. Gente, bora lá. Agora eu vou para essa parte que para mim é muito nova. Eu vou tentar confeitar esse bolo e seja o que Deus quiser. E aí vocês vão acompanhar até o final e depois vão ver o resultado de como que ficou. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo aqui comigo, ter acompanhado essa experiência. Eu resolvi gravar porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de acompanhar os meus preparos, mesmo não sendo uma receita que eu esteja trazendo aqui, é mais uma experiência. Ainda assim eu sei que tem gente que gosta muito e sempre pede para eu trazer essas experiências, o meu dia a dia. Então é isso que eu estou fazendo. Mas não deixe de acompanhar as minhas receitas que eu sempre estou trazendo aqui para o canal. Sempre preparos gostosos,